E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo sobre Unity 3D. Não é diretamente de programação ou algo do tipo, porque vocês não estão vendo a janela da Unity aberta. Vocês estão vendo um gráfico, olha só que interessante. Como vocês já perceberam pelo título do vídeo, eu quero fazer alguns vídeos voltados a álgebra, geometria analítica, para ensinar vocês um pouco sobre o comportamento dos vetores na Unity, porque quando eu comecei a usar Unity há uns 2 anos, eu usava os vetores, eu vi em tutoriais como usava, só que eu não sabia muito bem como eles se comportavam depois das manipulações que a gente fazia. Esse vídeo é mesmo para passar para vocês o que eu sei agora sobre vetores, sobre as operações que a gente faz com eles, o que acontece por trás das funções que a Unity tem para tratamento de vetores. Só vou começar me explicando aqui, porque faz tempo que eu não faço vídeo, né? O último vídeo que eu fiz não foi nem vídeo tutorial mesmo, foi só de anúncios. Então tá bem complicado de tempo para achar um tempo para gravar um vídeo. Amanhã eu tenho prova de cálculo B, que já que eu não tenho aula hoje, então eu estou aproveitando para gravar um vídeo para atualizar um pouco o canal. Então eu estou tendo tipo 6 horas de aula por dia, mais 4 horas que eu trabalho. Então sobra bem pouco tempo e eu tenho ah, álgebra linear e cálculo, que são cadeiras que tomam 6 horas de aula cada por semana, mais o tempo que tu precisa em casa, né, para estudar, para conseguir acompanhar bem. Então, eu não estou muito bem de tempo agora para gravar vídeo, mas eu estou aproveitando o tempo que me sobra para desenvolver o conteúdo eu mesmo, para eu conseguir ter mais facilidade na hora de fazer um vídeo, para eu já saber o meu roteiro. Então eu estou programando um pouco para mim mesmo, para ver como o negócio vai se comportar no futuro, para ficar mais fácil e mais dinâmico de gravar os próximos vídeos que eu vou fazer em relação ao RTS. Outro anúncio é que eu finalmente lancei o vídeo curso que eu estava desenvolvendo em parceria com a 3D1. Se vocês acessarem o link que está aparecendo na tela agora, vocês vão poder ter acesso ao vídeo curso. Eu demorei 14 meses para fazer esse vídeo curso e tem toda a parte de ser uma parceria. Então, o lucro não vai só para mim, tem que dividir o lucro. Então, essa parte atrapalha um pouco o preço, mas eu acho que quem adquirir o curso vai sair com um ótimo conhecimento de Unity, porque aborda desde o Oi, do primeiro Oi para Unity, toda a interface, o que significa cada coisa, até conceitos de programação não voltados a Unity, mas aprendendo as principais funções da linguagem C Sharp e depois sim aplicando esses conceitos em projetos de verdade. Então são 23 horas de curso. Eu achei que o conteúdo vale a pena, ficou bem interessante mesmo. Então, quem quiser, dá uma passada lá, analisa o material, tem um vídeo para vocês baixarem, para vocês terem um exemplo da didática e da qualidade de áudio e vídeo. Se vocês quiserem fazer pergunta, tem lá uma parte bem no pé da página para fazer perguntas. Então, é isso só aproveitando para divulgar um pouco, se o pessoal não ficou sabendo, mas tá aí, o vídeo foi lançado e vocês têm o link na descrição também para acessar a página. Então, para começar, eu tenho aqui um sistema de duas dimensões, XY, e o que vocês devem saber de início é que aqui eu tenho um espaço bidimensional. Quando eu tenho um espaço bidimensional, eu tenho dois vetores que a soma desses dois vetores são capazes de gerar todo esse espaço. No caso do meu sistema de duas dimensões, eu tenho um vetor que aponta nessa direção, e essa direção é exatamente a direção 0, 1, e é 0, 1 porque ela não aponta em x, mas aponta em y. O 1 é uma definição porque esse é um vetor normalizado, a gente vai ver o conceito depois, e o outro vetor que a gente tem que gera esse espaço bidimensional é o vetor 1 e 0. Então quer dizer que
todos os vetores possíveis desse espaço aqui, ele é gerado através de uma combinação linear desses dois vetores. É tanto nessa direção aqui, pode ser um valor negativo, ou tanto nessa direção aqui, tanto nesse eixo y, somado de tanto nesse eixo x. Isso quer dizer que, digamos que eu queira formar o vetor 3 e 4. A gente sabe que 3 representa o x e 4 o y. Então, para eu representar esse meu vetor 3 e 4, esse meu vetor 3, 4, aqui no meu sistema de duas dimensões, eu preciso caminhar 3 vezes na direção x, 1, 0, mais 4 vezes na direção 0, 1. Então, agora, partindo das operações que a gente faz com os vetores, a gente tem aqui um vetor multiplicado por um escalar. Então, a gente vai distribuir esse escalar por todos os eixos do nosso vetor. Então, ele vai multiplicar cada coordenada. Então, a gente vai ter 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 0, 0. Aqui é a mesma coisa. A gente tem o nosso escalar e a gente multiplica por cada eixo do nosso vetor. 4 vezes 0, 0, e 4 vezes 1, 4. Agora, para somar dois vetores, a gente vai somar coordenada a coordenada. Então, a gente vai somar a coordenada x de um vetor com a coordenada x do outro vetor e a coordenada y de um vetor com a coordenada y do outro vetor. Se tivessem mais coordenadas, seguia a mesma lógica. Então, 3 vezes 0, 3 mais 0, 3, e 0 mais 4, 4. Então, quer dizer que é comprovado, isso que eu falei aqui, que o espaço de duas dimensões é gerado por esses dois vetores. É gerado por uma combinação linear, por uma soma de tantas unidades nessa direção, mais tantas unidades nessa direção. Então, esse vetor vai apontar para cá. Meio torto, mas vocês devem ter captado a ideia. Um outro conceito importante de vetores que a gente vai usar depois é o tamanho de um vetor. O tamanho de um vetor é esse tamanho que eu vou chamar de t. É esse comprimento aqui. E a gente de cara consegue ver uma relação de Pitágoras aqui. Nós temos um triângulo retângulo. Ele tem esse lado aqui, que mede 4, e ele tem esse lado aqui, que mede 3. Para saber o valor de t, a gente sabe por Pitágoras, que é t ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, t vai ser igual a raiz de 16 mais 9, e t vai ser igual a 5. Então, o tamanho desse vetor aqui é 5 unidades. Para o sistema de três coordenadas, que é o que a gente usa na Unity, é a mesma coisa, só que o t vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Segue a mesma lógica. E se tivessem 19 coordenadas, seriam todas as coordenadas ao quadrado e depois a raiz dessa soma. Uma outra coisa que vocês também devem ver eu fazendo em algum vídeo é normalizar um vetor. Normalizar um vetor é fazer uma operação em um vetor tal que o tamanho dele seja de 1. A gente pode ver que esse vetor aqui, ele não é um vetor normalizado, porque o tamanho dele é 5. Então, para normalizar esse vetor t, a gente vai precisar dividir todos os eixos, todos os componentes desse vetor pelo tamanho dele. Então, a gente vai ter um vetor de tamanho 3 sobre 5 e 4 sobre 5. Esse é o tamanho em x e esse é o tamanho em y. Então, é claro que agora a gente tem um vetor
menor. Esse vetor ele ia até esse ponto aqui, 13,4. Só que o vetor normalizado ele é um vetor que aponta na mesma direção, só que é um vetor menor do que o vetor original. Então é um vetor que foi diminuído de tamanho para que o seu tamanho agora seja 1. Se vocês tirarem o tamanho desse vetor aqui, vocês vão constatar que esse vetor tem tamanho 1. Para tirar o tamanho, a gente sabe que é só elevar as coordenadas ao quadrado e tirar a raiz. Então vai ficar 3 quintos ao quadrado fica 9 sobre 25, mais 4 quintos ao quadrado fica 16 sobre 25. Aqui a gente tem o mesmo denominador, somando os numeradores dá 25, 25 sobre 25 dá 1, a raiz de 1 é 1. Então, o tamanho de um vetor normalizado é 1. Para normalizar um vetor, é só pegar o tamanho dele, que é a soma das coordenadas ao quadrado, tirar a raiz, aí vocês têm o tamanho do vetor, aí vocês dividem todas as coordenadas por esse tamanho, vocês vão ter vocês vão ter um vetor normalizado, que é um vetor de tamanho 1. É um conceito bem importante. Por isso que sempre que eu pego a direção para onde eu quero movimentar o meu personagem, eu sempre normalizo essa direção. Digamos que tenha dado um negócio assim, um vetor gigante. Então eu vou normalizar, ele vai ser um vetor pequeno, porque minha movimentação nada mais é do que uma série de somas. Eu vou somar a posição do meu jogador com esse vetor, a posição vai ser atualizada. Eu vou somar de novo com esse vetor, a posição vai ser atualizada. Se eu somar a cada frame por esse vetor, o meu personagem vai se locomover numa velocidade ou numa aparente velocidade muito grande, porque ele vai estar somando vetores enormes à sua posição. Então, vai dar a impressão de que ele está se movendo muito rápido. Então, é por isso que a gente sempre normaliza um vetor, para a gente sempre seguir uma série lógica de ter vetores do mesmo tamanho, e se a gente quer alterar a velocidade, a gente multiplica por uma constante, para deixar esse vetor maior ou menor. Vocês têm também uma, uma função na Unity. Bom, esse trabalho que a gente fez aqui é basicamente aquela propriedade normalized. Vamos voltar aqui para a Unity, vamos vir um pouco para a Unity pela primeira vez nesse vídeo. E vamos criar um script de exemplo só para a gente poder trabalhar um pouco com o que a gente desenvolveu aí no Photoshop, na nossa pequena aula sobre vetores. Então ali basicamente eu tinha um vetor no R2, que é o meu espaço de duas dimensões. Então, para eu criar um vetor no espaço de duas dimensões, ele é definido pela estrutura vector2. Então, eu vou criar um vetor, ele vai ser uma nova instância dessa estrutura vetor2, e em x era 3 e em y era 4. Agora, se eu normalizar esse vetor, eu vou imprimir o vetor normalizado. Print vetor.normalized. A diferença entre essas duas funções, entre essa função e essa propriedade, essa função aqui normaliza esse vetor. Ela não retorna um vetor normalizado, enquanto essa propriedade aqui vai retornar esse vetor normalizado. Então eu vou printar esse vetor aqui normalizado. Esse vetor continua tendo esse tamanho aqui, porque eu não disse que esse vetor vai receber ele normalizado. Então, esse vetor ali ele continua tendo o tamanho 3, 4, mas eu estou imprimindo a norma dele. Ele mesmo, só que normalizado, de tamanho 1. Se eu imprimir, vocês vão poder... primeiro eu preciso anexar o meu script a um objeto, então eu vou fazer isso aqui rapidamente. Agora, se eu executo, vocês podem ver que é 6 e 8. Se vocês dividirem aqui 3 por 5, vocês vão ter 0,6. Se vocês dividirem 4 por 5, vocês vão ter 0,8. Então, exatamente é isso que acontece. Ele divide esse vetor pelo tamanho. Se vocês quiserem saber o tamanho desse vetor, vocês vão printar o vetor.magnitude. É essa propriedade aqui que vai definir
qual é o tamanho desse vetor. Não do vetor normalizado, mas sim do vetor de direção 3, 4. Olha só, o tamanho desse vetor é 5, exatamente o que a gente achou, e a norma dele é o vetor dividido pelo tamanho, que dá esse vetor aqui. Eu não sei se vocês já viram também, em vez de usar magnitude, usar SQR magnitude. SQR magnitude é fazer essa operação aqui, fazer o tamanho desse vetor, só que ignorar a parte da raiz. SQR magnitude foi feita para ser um cálculo rápido. Então, elevar um número ao quadrado é basicamente multiplicar ele por ele mesmo. Essa é uma operação muito rápida feita pelo processador. O processador consegue multiplicar números muito rapidamente. Só que tirar a raiz de um valor é um processo que leva mais microoperações. Então, por isso que a gente tem essa função de retornar o tamanho ao quadrado, que é uma coisa muito mais rápida e funciona basicamente da mesma maneira. Só que claro que vai ser um valor ao quadrado, não é o tamanho exato do vetor, é um tamanho ao quadrado do vetor, mas funciona bem quando você quer ter uma operação rápida. Internamente, a função que calcula a distância entre dois pontos faz o vetor diferença entre esses dois pontos e aplica essa propriedade SQR magnitude. Porque, vamos pensar comigo aqui agora, deixa eu só trocar a cor desse brush. Se eu pegasse, agora não estou mais tratando de vetores, estou tratando de pontos. Então deixa eu só criar aqui um novo layer. Se eu tiver um ponto localizado no vetor 4, 3 e um ponto localizado aqui na origem, 0, 0. Para criar um vetor, a partir desses dois pontos, uma reta que passa por esses dois pontos, ou um vetor que sai da origem e vai até esse ponto aqui, o que a gente faz é criar o que a gente chama de um segmento orientado. É um segmento de reta que se orienta em uma direção. Então, digamos que aqui eu tenha um ponto chamado de B e aqui eu tenho meu ponto chamado de A. O segmento orientado a B, ele é denotado dessa forma e ele é feito pegando esse vetor aqui e subtraindo o primeiro, B menos A. B menos A é 4, 3 menos 0, 0. Aqui, fazendo a subtração dos vetores, é coordenada menos coordenada, então 4 menos 0, 4, 3 menos 0, 3. Então, basicamente, a gente volta a ter esse vetor aqui. Através de dois pontos, a gente tem esse vetor, esse segmento orientado. Se a gente fizesse o tamanho desse vetor, a gente teria a distância entre dois pontos. Então, é essa forma como a Unity calcula a distância, fazendo um segmento orientado e calculando o tamanho desse segmento orientado. Porque, basicamente, o tamanho do vetor vai representar a distância entre esses dois pontos aqui. Vejo que esse é um vetor que aponta na direção de B. Mas se eu fizesse o contrário, se eu fizesse o segmento orientado BA, eu teria A menos B, que é basicamente 0, 0, menos 4, 3. 0 menos 4, na verdade, 0 menos 4 é menos 4, e 0 menos 3 é menos 3. Então, a partir daqui, eu tenho um vetor que não aponta mais para B, mas sim que aponta na direção de A. É um vetor de mesmo tamanho, só que ele aponta na direção de A. Então, a gente inverteu a direção desse vetor. Agora, então, talvez vocês entendam por que a gente faz aquele sistema de fazer a posição do inimigo menos a minha posição e normalizar esse vetor resultante e aí é o vetor de movimentação. Porque digamos que eu tenho meu personagem aqui e o meu inimigo eu vou representar de vermelho. Meu inimigo está aqui. Se eu fizer a posição do inimigo menos a minha posição, a gente sabe que a gente vai ter um vetor que aponta nessa direção.
Se eu quiser um vetor direcional, na verdade eu já tenho um vetor que aponta do player para o inimigo, só que eu quero um vetor pelo qual eu consiga me mover lentamente até o inimigo. Então eu vou normalizar esse vetor, eu vou acabar com um vetor, digamos que desse tamanho, e por consecutivas somas desse vetor com a posição do personagem, eu vou aos poucos chegando próximo desse inimigo. Então é por isso que a gente faz aquele cálculo de p ponto, ou melhor, de e ponto position menos p ponto position. Essa variação aqui vai me resultar o vetor que é o segmento orientado player inimigo. E aí eu normalizo esse vetor para ter um vetor direcional de tamanho 1. Se eu pegasse o segmento contrário, se eu pegasse primeiro a posição do player e subtraísse da posição do inimigo, eu teria um vetor que apontava do player em direção ao personagem. Por isso que quando eu somo esse vetor, eu começo a mover o meu personagem na direção oposta. Então, o vetor sempre aponta na direção do primeiro vetor que você pega aqui. Se eu estou pegando o primeiro vetor, que é a posição do meu inimigo, ou o ponto, que é a posição do meu inimigo, o meu vetor vai apontar na direção do inimigo. Tem que ter isso bem claro em mente, para não causar confusão. Bom, isso era o básico de vetores. Eu acho que agora vocês já vão conseguir trabalhar um pouco mais claramente com vetores na Unity, assim eu espero pelo menos. Só que tem mais um negócio interessante que eu quero mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já usaram a função vectortree.dot. A vectortree.dot, ela indica se, em um caso especial da vectortree.dot, ela indica se dois objetos estão um de frente para o outro, um de lado para o outro ou um de costas para o outro. E isso parece um negócio meio surreal. Como é que eu realizo essa operação para saber isso? Claro que a operação me retorna valores entre -1 e 1, onde -1 é os dois de costas, um de costas para o outro. 1 é totalmente de frente, é totalmente alinhado. E o 0 seria de lado. E os valores intermediários aqui seriam valores intermediários, exatamente isso. Seriam posições entre estando de frente e estando de lado, uma coisa assim. Isso é calculado da seguinte forma. Primeiro eu preciso levar em consideração três coisas nesse cálculo. Eu preciso levar em consideração para onde o meu personagem está apontando, qual é a frente dele. Então, digamos que eu tenho meu personagem aqui e ele está apontando para cá. Lembrando que esse aqui é um vetor normalizado, que representa a direção de frente do personagem. Digamos que essa direção seja 0, 1. E digamos que aqui eu tenha o meu inimigo, que está na posição 1, 1. Tendo esse vetor que aponta para frente, tendo as posições do inimigo e do personagem, eu já consigo ver qual é a posição relativa entre eles. O que a gente faz nessa situação é chamado de produto interno ou produto escalar. O produto escalar ele é a multiplicação entre dois vetores. Essa multiplicação, quando eu tiver dois vetores ortogonais, ela vai me dar um valor zero, e quando eu tiver dois vetores colineares, ela vai me dar um valor entre 1 ou menos 1. 1 se eles forem colineares na mesma direção, e menos 1 se eles forem colineares só que em direções diferentes. Então, nesse caso, vamos calcular qual que vai ser a posição relativa entre o inimigo e o personagem. Primeiro eu preciso fazer o segmento orientado que vai do personagem em direção ao inimigo, que seria esse vetor aqui. Eu vou definir que o meu personagem está na posição 0, 0. Então, esse segmento orientado é o segmento orientado 1, 1. 1,
1. É um vetor de direção 1, 1. Se vocês calcularem, vocês vão ver que esse vetor não está normalizado. O tamanho dele é a raiz de 2. Então, vamos normalizar esse vetor, calculando o tamanho dele. O tamanho dele vai ser a raiz quadrada dos componentes do vetor ao quadrado. Então, o tamanho desse vetor é a raiz de 2. Preciso dividir pelo tamanho. Agora sim eu tenho o vetor normalizado. Para fazer o produto vetorial, entre o vetor que aponta para frente do meu personagem e esse vetor que é o segmento orientado inimigo-personagem, ou personagem-inimigo, eu pego simplesmente os dois vetores que eu quero fazer o produto escalar. O primeiro é o que aponta para frente, 0, 1, e o segundo é o meu segmento orientado player-inimigo, que é o vetor 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Lembrando que esses dois vetores são normalizados, eles têm tamanho 1, para que garanta para mim que o resultado seja realmente entre menos 1 e 1, senão eu posso ter valores que eu não consiga tratar depois. Então, o produto escalar ele é indicado por esse ponto aqui, indicar que eu estou fazendo um produto, e eu vou multiplicar eixo por eixo e vou somar as multiplicações. Então, 0 vezes 1 raiz de 2 dá 0, mais 1 vezes 1 sobre raiz de 2 dá 1 sobre raiz de 2. O meu resultado é 1 sobre raiz de 2. Agora, se eu interpretar esse resultado, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Se eu dividir 1 por 1,4, deve dar 0,7. Dá 0,7, aproximadamente 0,7. Então, quando eu digo que a posição relativa entre o personagem e o inimigo é de 0,7, lembro que quando eu falei que quando eles estavam de frente um para o outro, quando tinha essa situação aqui, era 1. Quando eu tinha essa situação aqui, era menos 1. E quando eu tinha uma situação de lado, era 0. Então, dizer que eles estão na posição relativa de 0,7 é dizer que eles estão mais ou menos aqui, que eles estão quase um de frente para o outro. E é exatamente isso que eu consigo através dessa operação. Agora, se vocês quiserem verificar se isso funciona mesmo, peguem, por exemplo, o personagem de vocês, ele aponta na direção 1, 0, ele aponta na direção 0, 1, e ele está na posição 0, 0. E vocês têm um inimigo lá em cima na posição 0, 20. Primeira coisa que vocês precisam fazer é o segmento orientado player-inimigo. Então, vocês pegam a posição do inimigo e subtraem da posição do player. Vocês vão ter 0 e 20. Esse vetor não está normalizado. Então, para normalizar esse vetor, vocês vão pegar o tamanho desse vetor e dividir todos os componentes pelo tamanho. O tamanho é t igual a 0 ao quadrado mais 20 ao quadrado, que é 400. A raiz de 400 é exatamente 20. Se eu dividir todos os componentes por 20, eu vou terminar com 0 e 1. Se eu fizer o produto escalar entre o vetor que aponta para frente do meu personagem e o segmento orientado, normalizado, lembrando, eu vou ter o seguinte: 0 vezes 0, 0, mais 1 vezes 1, 1, 1. Vejam que quando eu tiver essa situação, um de frente para o outro, eu tenho o resultado de 1. É exatamente isso que eu consegui. Então, esse vídeo foi só para desmistificar um pouco a questão dos vetores dentro da Unity. Eu não sei se vocês já tinham usado o vectortree.dot. Até então, agora, para deixar um pouco mais claro para vocês, vamos fazer essa operação do vectortree.dot para ficar mais interessante. Então, eu vou printar vectortree.dot. Eu vou deixar um espaço para anexar um inimigo aqui, inimigo. A primeira propriedade é o vetor que aponta para frente, então é transform.forward, por padrão. E o vetor
o segmento orientado player inimigo normalizado. Então é inimigo, ponto position, menos transform, ponto position, ponto normalized. Normalizei e fiz o segmento orientado. Se eu voltar para Unity, eu posso criar aqui meus dois objetos. Vou criar aqui dois cubos. Esse é meu player e digamos que esse seja o meu inimigo. Então aqui eu vou anexar o meu script e o inimigo vai ser aquele outro cubo lá. Beleza? Agora se eu executar isso aqui, vejam que de cara eu já consigo o valor 1, porque esse cubo está apontando para frente e eles estão exatamente alinhados. À medida que eu começo a deslocar o inimigo, vejam que o meu valor vai diminuindo, porque eles não estão mais alinhados. Se eu trago ele exatamente para o lado, eu consigo o valor de 0.00. Claro que é difícil fazer isso à mão, mas vocês podem ver que está parecido. Se eu colocar um de costas para o outro, eu tenho um valor de menos 1, ou um valor negativo, para indicar que um está de costas para o outro. Então é só para desmistificar mesmo os conceitos de vetores dentro da Unity e como eles operam. Talvez agora vocês consigam entender melhor quando eu faço as operações. Eu não sei se vocês estavam com dúvidas ou se tem alguém com dúvida. Eu tenho certeza que várias pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, esse é um vídeo que não envolve muito programação, mas envolve os conceitos por trás do tratamento de vetores na Unity. Eu sempre acho interessante saber como as funções da Unity trabalham, mesmo não tendo acesso ao código fonte da Unity, mas pensando ou tentando desvendar assim por um pensamento intuitivo, o que elas fazem e analisar os resultados. Então é isso. Agora vocês tiveram um pequeno background de vetores e tratamento de vetores, não só na Unity, mas também quando vocês forem estudar geometria analítica, por exemplo, ou uma álgebra linear na engenharia, vocês já vão ter uma ideia, ou já tiveram uma ideia. Para quem já está bem mais avançado do que isso na faculdade, por exemplo, eu peço desculpas, mas tem gente que eu acredito que não saiba muito sobre isso. Então, esse vídeo é para introduzir esses conceitos para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu trago mais vídeos continuando a série do jogo em RTS. Então é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo.